Olá, seja bem-vindo. Estamos mais em uma live hoje. Hoje estamos com a pastora Sônia Bispo, aí da Alemanha, precisamente de Munique. E ela vai estar ministrando a palavra hoje e vamos estar compartilhando, né? Temos a convidada Ione Pereira também, que está aqui no nosso programa. Ione, você está onde, Ione? Brasil, Ah, no Brasil? Então seja bem-vindo, nossa, nossa Patrícia, da nossa terra. Muito obrigado por estar fazendo parte da nossa live. Então, a pastora Sônia está com a oportunidade, está ministrando, falando, se apresentando primeiramente, como é que Deus a trouxe aí para a Alemanha, exatamente para Munique. E hoje a gente vai estar falando de algo importante que é crucial na vida de todo cristão, né? Que é o poder da oração. É o alimento que nos move a estarmos diante da presença de Deus. Porque não tem como o cristão ele dizer que é cristão se ele não tiver intimidade, não tiver o tempo de estar orando com Deus, né? Porque não adianta a gente estar falando que somos cristãos, mas se a gente não tirar esse tempo. Então, a pastora Sônia está com a oportunidade de estar se apresentando, falando, e deixa Deus usar a irmã de acordo com o que o Espírito Santo conduzir. eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao evangelista Marcos Oliveira por esse convite. É muito bom a gente poder estar participando do reino de Deus, né? Que o Senhor possa realmente continuar te abençoando. E dizer para vocês que estarão ouvindo essa ministração, eu sou a pastora Sônia Bispo. Eu resido aqui na Alemanha, em Munique, já há mais de 33 anos. Bem, para falar a verdade, eu cheguei aqui um ano antes do muro cair, porque havia naquela época a separação Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Eu estava na Ocidental e retornei ao Brasil, e um ano depois eu voltei de novo para ficar, para me casar. Cheguei aqui na idade de 29 anos de idade, com 2 crianças pequenas na época. Me casei, não era cristã, mas pesava sobre a minha vida uma promessa. Os meus pais, o pastor Antônio Bispo e a missionária Deusuíta Ferreira, eram pastores missionários na época, e nós vivíamos entre o Rio de Janeiro e Salvador, a terra natal do meu pai. Até que um ano antes de eu vir embora para a Alemanha, o meu pai decidiu retornar à sua terra natal, até onde ele se encontra hoje, com seus 92 anos de idade, Então, somos sendo conterrâneos, porque pres... eu sou da Bahia também. é, ele é legal, né, da cidade de Pujuca, né, e presidente do ministério, a igreja Novo Ministério Nova Canaã, aonde eu também participei da fundação. Papai foi consagrado a pastor na idade de 84 anos, e Deus lhe deu ainda a permissão de dirigir esse ministério, aonde ele se encontra hoje. Como missionária, foi uma honra para mim poder ajudar, poder registrar essa igreja, né, poder realmente estar ativa na missão junto com ele durante 6 anos, quando o Senhor me trouxe, ou retornei de volta à Alemanha. Hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu louvo a esse Deus, porque ele me encontrou aqui nessa terra distante. Para quem não queria saber de crente, nem de Deus, não sei se eu era ateu, porque existe hoje essa questão de você ser ateu. Não sei o que eu era, mas o que eu sei é que pesava sobre a minha vida uma promessa. E não importa por onde nós andarmos, o Senhor, o dia que Ele lhe chama, né? Ele joga o anzol e nós temos que retornar aos braços do Pai. Então eu retornei com meus 39 anos de idade. E desde então tenho servido ao Senhor para a honra e glória do nome dEle, até que, depois de um certo tempo, fui consagrada missionária pelo ministério do pastor Everaldo Lopes de Souza. Foi o primeiro pastor brasileiro a entrar com a Assembleia de Deus aqui dentro de Munique, para a honra e glória do nome do Senhor, porque quando eu aceitei, eu queria muito ter a Assembleia de Deus, eram minhas raízes. Havia uma igreja chamada Comunidade do pastor Teodoro, mas eu não me identificava com comunidade, eu me identificava
com o título, né, Igreja Assembleia de Deus. Então, orei muito ao Senhor e Deus respondeu essa oração, não só para mim, como para muitos. E esse ministério expandiu e cresceu. Era um lugar onde não havia igrejas, tá, gente? Mas o Senhor tomou posse da Alemanha e trouxe muitos estrangeiros aqui, assim como eu, muitos se voltaram para os pés do Senhor. E hoje estou aqui como pastora, consagrada pelo meu próprio pai, pastor Antônio Bispo, ainda na missão como itinerante, fazendo aquilo que chegue às minhas mãos, né? E hoje ajudando o evangelista Marcos de Oliveira, Amém. para a honra e glória do nome Então, dele, né? como diz lá em Portugal, calhou bem, porque hoje o nosso tema é sobre o poder da oração. Então, a pastora Sônia é fruto da oração dos seus pais, missionários e pastores, para poder estar diante da presença de Deus. Porque todos nós sabemos que quando os joelhos dos nossos pais ou daqueles que nos amam, que reconhecem a palavra de Deus, eles se prostram, não depende do tempo que vai demorar, mas a resposta ela vai chegar, né? Para alguns, a oração é um monólogo, é somente alguém que está falando simplesmente com ele mesmo. Mas nós que acreditamos em Deus e acreditamos na palavra, e que fomos chamados e somos chamados de filhos de Deus, porque o reconhecemos, sabemos que não é um monólogo, sabemos que aquele que fala com Deus, ele ouve. É semelhante ao vento, a gente não vê o vento, mas a gente sente o vento, a gente sente a diferença da temperatura. Então, algumas pessoas falam assim: eu não vejo Deus, então eu não posso falar que acredito, porque não vejo. O vento também a gente não vê, mas sente. E aqueles Amém. que buscam a presença de Deus também, sente a presença de Deus através do Espírito Santo, né? Aquele dia que a gente está mais ali buscando, orando, a gente ouve uma voz no nosso interior que a gente fala assim, essa voz a gente reconhece porque a palavra diz que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então a É gente quando verdade. busca a presença de Deus, a gente reconhece a voz de Deus em meio a tantas adversidades, a tanto barulho, porque o mundo hoje está em um caos tremendo. Se não for orientação de Deus e a gente não saber identificar, a gente não reconhece aquela voz como a voz de Deus. E a gente fica perdido. E hoje, justamente, convidei a pastora Sônia, mas não sabia desse detalhe, que a pastora passou um período fora, não querendo, mas o que chama. É por isso que a palavra, sexta-feira eu fiz um tema, filhos, criando filhos emocionalmente saudáveis. E a palavra de provérbio diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que ele no final ele reconheça, né? Ainda que no caminho ele tome outra direção, mas quando chegar no final ele vai chegar aquilo que ele ouviu. Então, muito das coisas, pelo fato da pastora ter aceitado a Cristo, é porque já vinha ouvindo da palavra de Deus dentro do seu lar, ainda que às vezes não querendo reconhecer, mas ouvia, e essa palavra ela ficou gravada no coração da irmã e na mente. No momento certo, ela germinou, né? Porque é semelhante quando a gente faz uma oração e a gente quer que seja instantânea, mas nem sempre essas orações elas são instantâneas. É como um fruto, ele dá o fruto no seu tempo certo, né? Então a gente tem que plantar, orar e deixar que Deus faça o restante. Às vezes a gente quer no nosso tempo, não, fala, está demorando muito, mas não está demorando muito. A semente ela foi lançada e germinada e no momento certo ela vai brotar. E então a pastora Sônia está com a oportunidade de estar falando sobre o poder da oração e já nos deu um presente porque é, é uma resposta de oração dos seus pais e de muitos daqueles que conhecem a irmã, que estavam orando também e Deus tocou no coração da irmã, né? Com certeza. Quando o senhor me fez o convite, a gente pergunta, é natural você ir diante do pai e perguntar, Senhor, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer? E se vocês pudessem passar pelo outro lado da cama, vocês vão ver que eu estou cheia de papel aqui, cheia de coisa. Mas o Senhor já tinha me dado um tema, de uma certa forma. Mas eu fiquei assim um pouco. É isso mesmo, Senhor, é isso mesmo. E agora, se o Senhor se dá conta, o Senhor confirmou isso no meu coração. Por quê? A gente vai falar sobre o poder da oração. Eu, particularmente, eu sou o milagre do poder da oração, de paz,
que não perderam a esperança, que perseveraram e que persistiram, mesmo diante da devastação que aconteceu dentro da nossa família. Eu não vou dar o meu testemunho completo, mas eu posso falar um pouquinho para que vocês possam entender que mesmo diante da situação em que alguns de vocês possam estar vivendo e que aos olhos humanamente falando ela possa parecer impossível de haver um retorno, de haver um conserto, creia que eu sou resposta de que Deus ainda faz milagre. Deus ainda é o mesmo Deus que operou lá no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, no tempo de Jó, onde havia situações que aparentemente seria impossível. Esse mesmo Deus, ele continua agindo hoje. Eu me afastei da presença do Senhor com os meus 13, 14 anos de idade, por motivos que eu não quero abrir neste momento, mas que me levaram a criar dentro de mim uma resistência. Mesmo crescendo dentro do ambiente cristão, mas havia situações que não batiam com aquilo que eu aprendia dentro da igreja, com aquilo que realmente eu via de uma certa forma. E o inimigo foi criando resistências dentro de mim. Mas eu me lembro que, como criança, eu já, de uma certa forma, eu falava com Deus, eu conversava com Deus, eu indagava Deus, eu contestava Deus. E fui crescendo com essa, a gente fala no Rio de Janeiro, algeriza, né? Contra ouvir falar de Deus, mas você não vê realmente esse Deus da maneira como eu conheço hoje, de uma certa forma. E com isto eu caí no mundo. Caí no mundo. Passei por caminhos e situações que, se não fosse a misericórdia de Deus, hoje eu não estaria aqui realmente conversando com vocês. Porque havia dentro de mim um fundamento, como o evangelista Marcos já falou, ensina o caminho que o teu filho deve andar. E muitas das vezes, esse ensina o caminho, os pais, eles tomam de uma forma um pouco agressiva, vamos dizer assim. Eles acham que é pegar uma criança e forçar a ir para dentro da igreja a qualquer custo. Não, ensinar. É demonstrar, é conversar. Lógico, quando somos crianças, vamos realmente para a igreja, mas chega uma certa idade que nós temos o nosso poder de opinião, poder de decisão. E isso, de uma certa maneira, precisa ser respeitado. Mas os meus pais vieram de uma época onde a Assembleia de Deus criou muitos usos e costumes muito pesados, onde eu digo hoje que seriam julgos desiguais. Era julgo sobre nossas vidas, mas eles agiam de uma outra maneira totalmente diferente. E eu tinha uma percepção muito aguda na época. E com isso eu criei, de uma certa forma, um não dentro da minha cabeça. E não quis aceitar esse mundo evangélico da forma como ele era citado para nós. Havia a questão de cabelo, a questão de vestimenta, a questão de televisão, a questão de ir numa praia, a questão de sair num parque, até um parque que você fosse era pecado na época. Só que eles esqueceram que éramos crianças. E crianças têm seus direitos, têm as suas fantasias de querer passear, de querer brincar, mas tudo isso era de uma certa forma condenável. E isso criou, não só em mim, em todos os meus irmãos, uma resistência. E com 13, 14, todo mundo começou a sair da presença de Deus. E éramos 8, sendo que 7 conviviam com os meus pais. Mas ninguém ficou na presença do Senhor. Todo mundo se afastou. E com essa resistência eu caí. Vocês podem imaginar que lá fora o diabo não tem o que é bom, porque o que tem lá fora é tudo ilusão de uma certa forma, né? Porque a própria palavra nos diz que, se possível, ele se transformaria em anjo de luz diante de nós, mostrando belezas que na verdade não são real, porque ele não tem nada para nos oferecer. Então eu tive uma caminhada muito difícil. Com 17, já estava grávida do meu primeiro filho,
com 18 eu tive ele, 2 anos depois, houve aborto no meio dessa caminhada, né? Houve muitas coisas que realmente foram de encontro à palavra de Deus. E os meus pais, mesmo diante dessa situação, eles permaneceram fiel. Eles não eram perfeitos, eles nunca foram perfeitos, porque eu entendi com o tempo que perfeito só existe um, que é Deus. Da minha parte, houve muita cobrança sobre os meus pais, mas até eu entender que a perfeição só vem da parte de Deus, então vocês podem imaginar que houve muito conflito, muita resistência. Choque, né? Como? Muito choque. Muito choque, muito confronto, né, entre os meus pais, os meus irmãos com eles, mas papai para mim, por exemplo, é minha base, porque ele não desistiu. Ele não desistiu de orar, ele não desistiu de lutar por nós. Eu perdi a minha mãe com 61 anos de idade, eu já estava aqui na Alemanha e não tive a possibilidade de revê-la antes de falecer. Mas as orações dela, havia uma reserva no céu. E havia uma promessa que o Senhor sempre falou para os meus pais, que Ele não perderia nenhum de nós de vista. E, realmente, Deus nunca perdeu nenhum de nós de vista. Com o passar do tempo, foram retornando à casa do Senhor. E eu creio que eu fui a penúltima, porque ainda existe um irmão que a gente não sabe onde está. Mas que eu sou a penúltima que retornei à casa do Senhor. Mas porque havia uma promessa. O que eu quero trazer para vocês é o poder da oração. Mesmo quando você não tem controle sobre a situação, mas o Senhor, Ele tem o controle. Eu saí de dentro do Brasil debaixo da bênção do meu pai. Eu fui até ele e falei para ele, olha, eu conheci um cara e eu vou me embora com ele, com meus filhos. Porque eu vivia num cenário dentro do Brasil, com o pai dos meus filhos, onde eu não tinha nenhuma segurança. Eu não tinha nenhuma segurança dentro do meu próprio lar, com a minha família. Eu era um José no meio da família, eu era uma garota que eu sonhava muito, e eu era muito desprendida, eu falava demais, e aquilo incomodava, né? Então eu sofri muito no meio da minha família. Então chegou um momento que eu vi que eu não tinha base nenhuma. Então, quando surgiu a proposta de vir ao Brasil, porque eu andava nas discotecas dentro do Rio de Janeiro, né? E a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo, e você vai conhecendo pessoas, e vem a droga, vem a prostituição, porque estamos no mundo, você está no mundo da prostituição de uma certa forma, e ali você vai conhecendo caminhos, né? E o diabo vai traçando um plano para te tragar. E como ele não conseguia, de uma certa forma, minha mania estar dentro do Brasil, ele criou uma situação com a permissão de Deus, porque nada é sem a permissão do Senhor. Ele me trouxe à Alemanha através de um alemão que eu conheci, através de uma amiga, e com isso houve a proposta do casamento. Eu fui até o meu pai e falei para ele, olha, eu estou indo embora daqui do Brasil. E ele olhou para mim e disse assim, eu já era de maior de idade, com 28 anos, e ele perguntou para mim, você tem certeza que você quer fazer isso, minha filha? Eu disse, eu tenho. Você gosta desse rapaz? Eu disse para ele, eu gosto. Então ele virou e disse, você já é de maior, e você deve saber o que você está fazendo. Eu vou orar por você, para que o Senhor te abençoe na tua caminhada, e no final da oração ele me deu um presente. Ele me deu um Novo Testamento, não sei se vocês lembram. Sim, sim. Antigamente, cinza, pequenininho. Nas escolas davam muito, né? Ele me entregou esse Novo Testamento nas minhas mãos e disse para mim, quando você chegar à hora em que você não sabe o que fazer da tua vida, abra esse livro. Porque nós não estaremos lá, mas Deus estará com você. E eu tomei aquele Novo Testamento, coloquei dentro da minha mala e vim embora. E eu digo para vocês que realmente chegou um momento
em que eu tinha que tomar uma decisão. E a minha mãe já não vivia, e o meu pai muito longe, separada da família, sem contato quase com os meus irmãos ou irmãs, sem ninguém aqui dentro desse país que eu pudesse confiar. Então eu tive que pegar aquele livrinho, o Novo Testamento, e abrir ele. Eu estava em processo de divórcio, de separação, eu tinha dado entrada, e quando eu abri aquele Novo Testamento, o Senhor falou comigo claramente. E ali dentro do meu quarto, eu aceitei a Jesus, sozinha, não havia igreja. Eu era visitada de vez em quando pelos testemunhas de Jeová, mas como eu tinha fundamento, e quando eles batiam na porta da minha mãe, e ela conversava com eles, depois ela dizia para a gente assim, eles fazem a obra de Deus, mas o ensinamento deles não condiz com a palavra. Olha, para vocês terem uma ideia, eu com os meus 12, 13, 14, 15 anos, a minha mãe conversava com isso com a gente. Então, eu aceitava os testemunhos de Jeová na minha casa, mas eu não me enredava com eles. Eles tinham oportunidade de entrar, falar de Deus, mas eu sabia que não fazer transfusão de sangue, essas coisas, isso não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Mas eu ouvia, de uma certa maneira, a palavra de Deus. Esse era a única ligação, o único contato que eu tinha com o que dizia ser de Deus naquela época. E ali eu disse, Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer. Eu só tenho o Senhor. E se o Senhor é esse Deus que o meu pai pregava, né? Porque me veio à memória que liberta, que salva, que cura e transforma, então eu vou te aceitar. E eu aceitei Jesus sozinha dentro da minha casa. Com o passar do tempo, e eu vou entrar na mensagem, só vou dar para vocês a introdução. Com o passar do tempo, eu me lembrei que eu me batizei nas águas dentro do Brasil. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu disse para Deus, olha, eu não quero mais essa língua do tempo que eu aceitei Jesus lá no Brasil. Porque eu nem sei se aquilo foi verdadeiro, ou se foi uma imposição, tem que se batizar, sabe? Eu disse para ele, eu quero tudo novo na minha vida. Então eu quero que o Senhor renove essas línguas, né? E eu quero me batizar de novo, só que não havia igreja. Então o que foi que aconteceu? Primeiro, o Senhor renovou as minhas línguas, tá? E segundo, eu sabia que eu tinha participado de muitos batismos junto com meu pai dentro da igreja. Como é que isso fazia? Arrumei uma roupa branca, enchi a banheira do meu banheiro, tá? Botei louvor dentro de casa, chamei Pai, Filho e Espírito Santo, entrei dentro da banheira e fiz o meu próprio batismo. Eu estava mais sedenta do que o ministro da rainha. Eu estava sedenta da presença de Deus. Eu o queria de uma forma que não teve nem tempo de Deus enviar um Felipe para mim. Não teve tempo. Porque a minha fome era muito grande. É como você tá no mar se afogando e você só encontra um pedacinho de pau. E você sabe que você tem que se segurar nele para você não afundar. Foi assim o meu reencontro com Jesus. Eu não sabia se era certo ou não eu me batizar daquela forma. Mas eu tinha que declarar, então eu declarei. Porque a palavra diz que nós somos rodeados de testemunhas. E hoje eu sei que essas testemunhas não são os irmãos da igreja, não é o pastor. Porque o pastor não vive dentro da minha casa. Os irmãos não vivem 24 horas dentro da minha casa, mas nós somos rodeados de testemunha dos próprios demônios e Satanás, que estão nos controlando, nos vigiando. Então, naquele momento, eu declarei para o céu e para o inferno o meu rendimento, o meu arrependimento. E me batizei. Eu ia dentro dessa igreja que chamava comunidade, mas eu não conseguia ver. Não.
eu Não não tinha consegui, conexão, né? Não conseguia ter conexão. não conseguia ter uma conexão com eles. E ainda muito nova convertida, eu saía da igreja e ainda ia para os bares. E o que me complicou a minha cabeça é que quando eu chegava nos bares, eu encontrava aqueles que estavam lá dentro da igreja, dentro dos bares. Aí eu dizia assim: que igreja é essa? Porque o meu fundamento era o Brasil. Aceitou Jesus, não tinha mais volta. A gente não via naquela época as pessoas se distanciando de Deus com tanta facilidade como elas se distanciam hoje, largando o evangelho por coisas bobas. Banais, né? É, eu A, não. a, a pastora falou a respeito do batismo, mas a própria palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E eu acredito também, lá em Jeremias 29:12, diz que invoca-me e te ouvirei, então vocês me invocarão e aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Eu acredito que quando a gente tem um coração, às vezes a gente pode até não saber como ter a linguagem para falar com Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele sonda os nossos corações e traz a palavra que às vezes nos falta, né? Aquilo que a gente não Exatamente. está entendendo, o próprio Espírito Santo é como se fosse o nosso tradutor para com Deus. Porque Jesus, quando subiu aos céus, falou assim: Olha, vou ao Pai, João 14, fala: Vou ao Pai, mas não turbei os vossos corações, porque deixarei o Espírito Santo com vós, para que possa os ajudar a prosseguir. E o Espírito Santo, a gente vivendo em país diferente, às vezes a questão da língua, ela termina nos travando. E aí a gente precisa de alguém para traduzir. E o nosso tradutor é o Espírito Santo, para que a gente consiga falar e o Espírito Santo traduz para que a gente Deus entenda o nosso falar e a gente consiga também entender o que Deus está falando. Com Porque certeza. a palavra diz que nós, como seres humanos naturais, a gente não consegue compreender as coisas de Deus. E só com a presença do Espírito Santo que a gente vai compreender as coisas do alto, né? Colossenses, essa semana eu estava lendo Colossenses 3:2, falando que devemos buscar as coisas do alto. E as coisas do alto a gente só consegue entender porque as coisas do alto aqui na Terra são loucuras. Porque vai de encontro àquilo que às vezes a gente vê dentro da sociedade. A sociedade fala que a gente tem que ser o mais esperto de todos. E a palavra do Senhor vem dizendo o contrário. Não seja humilde, considerai o outro superior a si mesmo. Aí vai tudo de encontro que a gente aprende na questão do conceito humano. Que fala assim: olha, aquele que tem mais autoridade é o que manda mais. Mas a própria palavra diz que o que tem mais autoridade é aquele que nega a si mesmo em prol da cruz, em prol da palavra de Deus. E é justamente isso que Deus traz junto com a irmã. E eu fico feliz que o fato de quando eu convidei a irmã para esse tema, não foi uma pessoa aleatória. Deus já sabia que ia fazer. É o testemunho da irmã trazendo para poder confortar, porque às vezes há uma crise existencial, porque a gente fica sem saber, às vezes perdido para onde vai. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E a palavra de Deus, quando a gente busca verdadeiramente, ela vai nos dar um norteio, porque às vezes a gente espera muito das pessoas, mas como a irmã mesmo falou, foi algo que Deus falou intensamente com a irmã, que naquele momento não tinha nem A e nem B, era só a irmã e Deus. Era a necessidade, a fome da irmã para com Deus. Hoje a gente tem facilidade para tudo, tem internet para tudo, tem palavra para todo lado, mas basta a gente querer, porque não adianta dar comida para quem não tem fome. E a irmã tocou num Exatamente. ponto essencial que era uma fome dela para poder buscar a presença de Deus, né? É verdade. Ele tá, Pode dar continuidade, pastora Sônia. exatamente, a facilidade, né? E isso muitas das vezes me complicou um pouco a minha cabeça, e ali eu falei, bom, então eu não vou mais nessa igreja, isso é natural e normal para o novo convertido que não entende, que não compreende, que ainda está com o joelho, ainda está com a água, que não chegou nem os joelhos, né? Essa é a realidade. A gente fazer pensamentos e atitudes
por falta de conhecimento, né? Porque aquilo foi falta de conhecimento. Eu era nova convertida e já estava julgando quem estava lá dentro, né? Mas isso não era o problema. O problema era que Deus tinha um projeto na minha vida. E eu tomei a posição de servir o Senhor dentro de casa. E comecei a ficar dentro da minha casa, orar, jejuar, porque eu conhecia toda essa questão através dos meus pais. E com o tempo o Senhor começou realmente a trabalhar na minha vida, a fazer mudanças realmente radicais na minha vida. E foi eu e Deus, Deus e eu. E a prova de que esse chamado foi dele, é que eu me encontro até hoje na presença do Senhor. E isso não quer dizer que eu não tenho minhas lutas, eu não tenho as minhas dificuldades. Não, ao contrário, elas têm me dado força para continuar, porque hoje eu entendo que as lutas que nós passamos é para crescimento. Mas o que para mim é mais importante é ver que eu tive pais que foram cristãos na época que me afastei da presença do Senhor, eles continuaram a fazer a obra do Senhor, e com o tempo, aquilo que estava em desordem dentro da casa dos meus pais, o Senhor começou a colocar em ordem. E hoje, meu pai, pelos filhos, ele pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, porque a oração, ele tem poder. A oração, ela nos traz, de uma certa forma, a persistência. Porque tem que haver uma persistência na oração. A oração é um momento que você tira para ter intimidade com Deus. É você dialogar com Ele, é você contar as suas dificuldades, é você abrir o seu coração. O Senhor, Ele não está querendo que a gente se apresente como eu agora estou. Para me apresentar nesse vídeo, eu tive que arrumar o meu cabelo, eu tive que passar uma maquiagem, né, procurar um vestido. Só que com Deus você não tem necessidade disso, porque o Senhor, Ele nos vê por dentro e não por fora. Ele quer ver o teu coração, ele quer ver a intenção com que você está se colocando diante dele. É como o Senhor falou, nós não sabemos como orar. E nós podemos ler em Romanos 8, né, 26, que ele diz que da mesma forma o Espírito ele nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio, ele se encarrega de levar a intenção do nosso coração, né, com gemidos inexprimíveis para Jesus. E eu creio, porque como nova convertida eu não sabia orar. O Senhor, Ele me ajudou a colocar para fora, a expressar em palavras aquilo que eu necessitava. Por isso que quando o Senhor me falou, quando eu perguntei ao Senhor, me veio na minha cabeça a oração de Ana, a situação de Ana. Ana, para mim, é um exemplo tremendo de perseverança e de oração. Só que a oração, para fazer efeito, nós é que temos que tomar a posição. Nós temos que sair da posição de vítimas, de presa fácil, e nos colocar na posição de soldados. Porque a oração é uma guerra, nós estamos batalhando, nós estamos guerreando, nós levamos a Deus as nossas necessidades, e Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele está pronto para nos atender, mas nós precisamos de um posicionamento, e esse posicionamento que Ana tomou, sendo perseguida por Penina, sendo envergonhada e humilhada por Penina, ela, por um momento, ela se tornou a vítima de Penina. E quanto mais nós nos colocamos como vítima, mais o inimigo tem autoridade de te sufocar você. Porque ele sabe que o medo, a insegurança são armas que te prende, são armas que faz com que você se retrate. São armas que, infelizmente, te coloca numa posição de perdedor. Porque você começa a assimilar, você começa a sugar essas posições negativas. E não foi isso que Deus nos deu. O Senhor nos diz que Ele não nos deu o espírito de medo,
mas espírito de valentia, de ousadia. Para quê? Para a gente guerrear dentro da igreja? Não, para a gente guerrear no mundo espiritual. Para você ter conhecimento quem é você na presença de Deus, porque quando você não sabe quem você é, então você não sabe se posicionar. Enquanto eu fui vítima, ele teve autoridade, mas quando eu aprendi e entendi quem eu sou, menina dos olhos de Deus, sacerdote, porque somos assentados e colocados nas hostes espirituais. Quando você sabe quem você é na mão de Deus e quem é Deus na tua vida, então você não é mais a vítima. Você agora é a guerreira, você agora é a soldada, que se levanta e começa a guerrear pelaquilo que Deus te prometeu, pelas promessas que Deus te prometeu. E foi isso que os meus pais fizeram. E hoje ele tem resposta de oração. E eu tomo isso também na minha vida, como resposta de oração, não só na minha família, como na vida de muitas pessoas. Eu posso não ver a semente florir, eu posso não ver o resultado das minhas orações, mas eu sei que aquele que tem mais interesse em ver eu crescer e vocês, ele mesmo se levanta para fazer com que nós venhamos a vencer. A Ana, ela só pôde vencer mesmo diante de toda essa humilhação, mesmo quando ela estava ali dentro do templo, orando, se derramando diante da presença do Senhor. O sacerdote, ele vem, né, desviado, porque ele estava desviado, gente. Olha para Ana e diz para Ana: Ana, você bebeu? A pergunta é essa: você é bêbada? Mas Ana já estava tão moída, Ana já estava tão transformada de Deus, que Ana olhou para a cara para o rosto do sacerdote e disse: não, meu senhor, estou apenas derramando-me diante da presença do Senhor. Nós precisamos nos derramar, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, porque muitas das vezes o que nos impede de receber as nossas bênçãos é porque nós chegamos diante da presença do Senhor. Olha, Senhor, eu quero assim, 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 assim. Olha, o Senhor vai ter que fazer assim, 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 assim. Porque, Senhor, eu penso que é assim, assim, assim. E Deus não está querendo saber o que você pensa, ele quer fazer o que ele acha que é certo, correto para nossas vidas. Havia um propósito na vida de Ana. Ana tinha um propósito, e o Senhor queria que esse propósito fosse revelado na vida dela, mas para isso o Senhor precisou moer ela. E muitos estão sendo moídos para que esse propósito venha se concluir. O propósito era um Samuel para um grande propósito que Deus tinha na vida desta criança. Mas para que isso pudesse acontecer, o Senhor precisou que Ana tomasse uma posição. Ana, quando fez o voto, era exatamente o que Deus precisava dela. Um voto. Se o Senhor me der, eu te entrego de volta. Ela abriu mão. E muitas das vezes nós precisamos abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho, da nossa prepotência, para que nós possamos ver o agir de Deus. Eu lhe entrego de volta. E o Senhor, na sua misericórdia, agraciou Ana com Samuel. Samuel foi para o Senhor, mas ele, quando nos abençoa, ele não dá só na medida, não. A palavra do Senhor diz que vem sacudida. Transbordante. Completa aí, evangelista. Sacudido transbordante, né? E Hã? a pastora falando isso, me veio à mente agora, trouxe o exemplo de Ana, e muitas das vezes pode acontecer conosco também que a gente já foi ferido no mundo, pelas pessoas do mundo, e quando a gente vai para um determinado lugar que a gente está esperando receber uma palavra de Deus, uma confirmação, vem alguém que deveria ter uma palavra de Deus e joga um balde de água fria. Mas o que a irmã colocou é muito interessante, porque a Ana, ela sabia do propósito dela, por isso que ela continuou. E ela recebeu essa medida sacudida e Sacudida, transbordante, e recalcada, sacudida, sacudida e transbordante, transbordante. porque ela tinha a perspectiva, ela tinha determinado no seu coração que ninguém ia desviar do seu propósito, né? Nem para a direita nem para a esquerda. Já vinha já humilhada de Penina, e quando chega no templo ainda é chamada de bêbada, embriagada, né? E às vezes a gente vai também para as congregações, é por isso que a gente tem que estar muito ligado
na palavra de Deus, porque senão a gente termina perdendo a nossa bênção e se desvia de receber aquilo que Deus tem para nós por conta de outras pessoas. Porque É se ela verdade. volta magoada, dizendo, olha, fui mal compreendida pelos sacerdotes, ela não ia ter o profeta Samuel e não ter recebido a bênção de Deus e depois gerado mais filhos ainda. Porque uma pessoa que não podia ter filho era humilhada, e mesmo assim, quando ela deu a Deus, independente que Deus fosse dar outros filhos para ela, mas ela deu com o coração aberto, ela recebeu outros filhos também. Deus deu a possibilidade. Exatamente, exatamente. Deus, é por isso que eu disse, Deus não deu na medida, deu transbordante para ela. Por quê? Porque ele é esse pai, sabe? E muitas das vezes nós não entendemos, nós não queremos abrir mão, sabe? Ter essa intimidade, ter esse tempo de estar buscando ao Senhor, de estar falando com Ele, sabe? A palavra do Senhor nos diz que havia um discípulo que ele encostava a sua cabeça nos ombros do Senhor. Isso fala de intimidade. Porque não é qualquer pessoa que chega e encosta a sua cabeça no meu ombro. Porque isso é se aproximar do teu corpo muito, muito. Né? E aqui na Alemanha existe uma lei que a gente temos que respeitar isso. Você não pode tocar a pessoa se a pessoa não lhe der essa permissão. Então eu ia ter Então eu problema entendo. aí, pastora, porque a minha esposa fala porque eu tenho uma mania de conversar tocando nas pessoas. E minha É, esposa fala, você tem que parar com isso porque nem todo mundo. não, nem todo mundo, e aqui isso aqui é muito, muito, muito penível, isso que é uma coisa muito perigosa aqui dentro da Alemanha. Então, mas isso me fala de intimidade, sabe? O Senhor, ele nos chamou para ter intimidade com ele. Assim como ele conversava com Adão no jardim do Éden, ele tirava tempo, a palavra diz que ele passava pelas tardes para conversar com Adão, né? Porque ele deu a Adão uma responsabilidade, mas ele tinha a maior responsabilidade de Deus era com Adão, porque ele queria amigos. E Deus está procurando por amigos. E como é que você cria esse vínculo? É na oração. Por isso que uma irmã orou hoje e disse para mim, mandou uma oração para mim, diz assim: Senhor, que o Senhor venha revelar os teus segredos, Jeremias 33:3, que o Senhor venha falar com a sua filha, que ela possa estar com os ouvidos afinados para te ouvir. Mas como é que eu vou conseguir isso? Se eu tirar tempo para sentar e conversar com meu pai, se eu tirar tempo na oração dentro da palavra. Por isso que a oração é a base da igreja. Sem oração, não tem vitória. Você pode, de uma certa maneira, fazer os seus eventos, mas se não houver a base, que é a oração, que é o pilar da nossa vida, Jesus, ele nos deixa como exemplo, como ele, em todo o seu ministério, foi debaixo de oração. Sendo ele 100% Deus, 100% homem, mas ele vivia debaixo de oração. Nos seus piores momentos, ele estava sempre em oração. E ele nos deixa o exemplo que, mesmo diante dessa situação, andando com seus 12 discípulos, quando ele subiu antes do seu sacrifício, onde ele seria morto, e subiu para orar, ele volta e encontra os discípulos dormindo. E tem muita gente dormindo. E não recebe o que precisa e ainda quer culpar a Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que a oração deixou de ser a base. Para os seus discípulos, ele foi orar. Antes de subir à cruz, ele foi orar. E continuadamente nós vemos que ele voltou ao céu, a sua posição de Deus, filho Deus, mas ele diz o que? Estarei orando por vocês. Então a oração ela é continuadamente, repetidamente. Muitas das vezes nós perdemos por o simples fato da gente orar e não ver acontecer, porque nós estamos vivendo num tempo imediatista, to go, né? Aqui fala na Alemanha to go. Eu peguei, levei. Né? As coisas têm que acontecer muito rápido, o imediatismo, sabe? A pessoa parece que está ligada numa tomada de 240 e, e, e,
E com Deus não é dessa forma. Meus pais tiveram que esperar anos para me verem na presença de Deus, mas isso não fez com que eles desistissem. E não pode ser diferente conosco hoje em dia. Nós precisamos persistir na oração, precisamos dar continuidade àquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Eu tenho um filho que hoje não é cristão, mas eu entendi que eu não posso parar porque ele não é cristão, ao contrário. Eu tenho que continuar fazendo depósito para que um dia o Senhor venha chamar. Da maneira como Deus o vai chamar, eu não sei. Mas eu sei que a promessa que o Senhor me fez vai se cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra, né? Então, eu tenho essa convicção dentro de mim. Mas a base de tudo isso é a intimidade que nós adquirimos com o tempo com o Senhor. E ele tem nos pedido ultimamente, eu tenho visto daqui, eu acompanho muito no momento as igrejas no Brasil pelo YouTube. É certo que tem muitas coisas que não nos convêm, muitas coisas que realmente eu vejo que passam um pouco dos limites, mas você pode ter pelo menos uma ideia, uma base do que está acontecendo dentro do Brasil através das profecias que eu tenho ouvido. E continuadamente o Senhor está pedindo o povo para se voltar para a oração. Se voltar para a oração, sabe? E eu vejo que Deus ele está nos pedindo isso aqui também na Alemanha, a oração. Estou vivendo dentro de um país onde foi o berço do evangelho, mas que com o tempo eles também se afastaram da presença de Deus. A Alemanha se tornou um país muito materialista, né, o bem material. Então nós batemos, principalmente hoje como cristão, eu bato muito de frente com isso, porque Deus mudou o meu conceito. Para isso ele diz que nós não devemos ajuntar tesouro aonde as traças roem, né? Mas que nós venhamos a juntar o nosso tesouro no céu, porque nós temos uma promessa de vida eterna. Nós temos uma promessa de sermos transformados, né? E podemos realmente sentar à mesa do Pai. E isso é algo assim que não tem preço. Mas, infelizmente, a Alemanha ela tá num conceito de... O consumismo dentro desse país é tão grande que vocês não têm ideia. Quebrou, joga fora. Quebrou, joga fora. Eu preciso ter o iPhone que saiu agora, eu preciso ter a televisão que saiu agora, eu preciso ter o carro que saiu agora. Não importa, eles têm um demônio que para eles o melhor ainda não é o melhor. Tem que sempre... E nunca vai conseguir alcançar, porque sempre tem coisas diferentes todos os dias. Ontem eu estava conversando com o pastor Gleides de Jesus, tivemos uma live, que ele aqui também é da Inglaterra, e a gente estava falando a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E a gente está falando justamente isso, porque aqui a Inglaterra também viveu um momento de avivamento há 100 anos atrás, no país de Gales, que todo o país ele foi impactado porque um homem se levantou e ouviu a voz de Deus e assim fez. Então, não foi muito tempo, diz que foi exatamente um ano que toda a Inglaterra, todo o Reino Unido sofreu esse impacto. E aí a gente estava comentando a respeito das catástrofes que têm acontecido em volta do mundo. E aí ele me fez uma pergunta, ele me perguntou se eu acreditava que Deus estava permitindo. E aí a gente estava fundamentado no livro de Ageu, capítulo 2. No próprio livro de Ageu, capítulo 2, fala que Deus permitiu que viesse as altas temperaturas, viesse os granizos, viesse as enchentes, não porque ele tem prazer em castigar os seus filhos, mas a palavra diz que Deus não tenta, mas somos nós que somos tentados pela nossa própria concupiscência. E aí quando diz lá em Ageu, que fala que depois que eles voltaram do exílio, muitos queriam tirar o atrasado porque vinha de uma escravidão e agora tinha a possibilidade de ser livre para ganhar dinheiro, como aí na Alemanha, como aqui na Inglaterra, que a gente ganha por hora. Então às vezes a gente quer tirar o atrasado. E aí Deus falou para eles assim, olha, já que vocês estão só voltados para o bem materialista, então eu vou permitir, eu não estou jogando em vocês, mas eu vou permitir que vocês recebam aquilo que vocês estão buscando. Eu vou permitir que venham essas catástrofes, não para poder
penalizar vocês, mas porque eu quero intimidade com vocês. Então eu vou permitir que isso tudo aconteça. Então é justamente isso que acontece. A gente sabe, fala assim, se Deus é Deus, por que, que ele permite pessoas inocentes morrerem nessas tragédias? É como aconteceu durante 2 anos atrás, que a gente ficou impossibilidade de se locomover dentro do país, do mundo, o mundo todo teve que parar. Eu lembro da passagem de Josué, que quando Josué precisava vencer a batalha, Deus parou o sol, a lua, para que ele pudesse vencer. E eu acredito também que aquele período que a gente ficou recluso dentro de casa também foi um tempo que muitos cristãos tiveram a oportunidade de regressar para Deus e refletir. Que como a irmã mesmo falou, e são várias pessoas de várias partes do mundo que a gente está ligado sempre no automático. Até mesmo fazendo as coisas de Deus, às vezes a gente está sempre no automático, fazendo tudo no automático. E Deus chama a nossa atenção e nos faz parar porque a gente fala que não tem tempo. Mas quando vem as adversidades, não tem para onde correr. Não tem. Eu lembro que meu filho, quando eu estava morando em Portugal ainda, estava na correria e fazendo mil e uma coisa, e meu filho ficou de uma hora para outra, em mil acontece um, e aconteceu com ele, que ele teve meningite e perdeu a fala, perdeu a audição, parou. Durante 15 dias, a minha vida e a minha esposa parou. Não tinha mais nada importante para que a gente fizesse. E nesse período de 15 dias, que por mais que tivesse sido sofrido para a gente, porque a morte dele era iminente, porque pelo quadro dele, eu falava assim, hoje está nas tuas mãos. Não é isso que eu quero como pai, mas eu sei que o Senhor quer o melhor para ele. Então, se for que o Senhor, muita gente começou a orar, então nesses 15 dias eu tive tempo o suficiente para poder orar também. E aí o milagre aconteceu. Na minha casa, o milagre aconteceu não somente a mim, porque nesse momento que a gente está fragilizado, a gente precisa estar orando e a gente precisa de uma corrente de oração que esteja à nossa volta também, intercedendo para que possa nos dar força. Porque quando a gente está envolvido em uma circunstância, a gente precisa também que pessoas venham nos cobrir em oração para que a gente tenha força, né? E a gente teve força naquele momento. Então é justamente isso, que Deus às vezes nos chama a atenção com algum problema, justamente para isso, para a gente parar e entender que nada é mais importante do que a presença dele. Mateus fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos As serão coisas serão acrescentadas, né? acrescentadas. Aí a gente vê lá em Tiago, capítulo 5, que a palavra do Senhor diz que uma oração de um justo pode muito em seus Múltiplos efeitos. A efeitos. palavra diz que Elias orou durante 3 anos, o céu se cerrou e não houve chuva. E Elias volta a hora e a chuva cessa. Então a palavra do Senhor diz também lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Então todo o problema que está acontecendo no mundo, a culpa é nossa. Porque a palavra do Exatamente. Senhor diz que se nós nos humilharmos e orarmos, buscar a presença dele, ele ouvirá. Então, se as coisas. A gente sabe que está se cumprindo as profecias. As profecias estão se cumprindo. Mas há um papel importante, meu, da pastora e de todos nós que dizemos que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, é estarmos de joelho orando para que a gente possa ver as nações sendo mudadas. Porque a palavra diz que é nós, não nós, mas Deus. Mas se tudo aquilo que pedimos em nome de Deus, ele fará, né? Com Então, a certeza. pastora pode ter continuidade para falar. Não, muito bom esse cumprimento. Eu estava aqui agora olhando, né? E nós entendemos que a oração, ela não só nos traz libertação, como a oração ela nos traz a cura, ela nos fortalece, a oração nos faz perdoar, a oração traz milagres sobre as nossas vidas, porque na verdade a oração é o próprio Deus por trás da oração. A oração sem Deus, ela não faz efeito nenhum sobre as nossas vidas. Mas quando ele é a que nós nos dirigimos, então nós veremos o milagre acontecer. O senhor citou vários exemplos, né? E eu estava com esses exemplos aqui, né? Porque Elias, para mim, foi algo assim tremendo, não foi sobre a minha palavra. Eu vejo nisso aí algo assim, sabe, uma intimidade, um conhecimento do Deus que ele serve, sabe, de saber que Deus ele assinava. Ele não falou em nome de Deus, não, ele falou em meu nome, não choverá. Eu digo, gente, hoje eu paro e digo assim, tu tem muito saber quem tu é. E tá faltando isso hoje em dia.
Sabe, eu tô sentindo falta desse conhecimento. Eu tô vendo as pessoas muito perdidas, né, sobre quem são, quem é Deus e quem são eles na mão de Deus. Porque quando você, eu digo sempre, quando você não conhece quem você serve, você não vai servir com amor, porque você não sabe. Você trabalha para alguém na firma, a primeira coisa que você vai conhecer é os chefes da firma. Você vai começar pelo CEO, aí depois vem, né, os chefes das seções, e você vai saber, ok, aquele ali, aquele ali, aquele ali, e com o tempo você vai descobrir quem é bom, quem não é bom, com quem você sabe, como você vai poder lidar com as pessoas, e eu sinto a falta dessa intimidade dentro da igreja. Eu estou vendo a igreja perdendo terreno na realidade, porque ela não está sabendo quem ela é na realidade. Ela tem um poder tão tremendo nas suas mãos de paralisar o inferno, de dizer não para situações, né? Porque eu vi que a oração de Abraão ela mudou a história de uma nação. Então, nós temos esse poder sobre as nossas mãos. Só que hoje, como o Senhor disse, o que está acontecendo dentro das nações é porque a mão do Senhor está pesando, porque ele está encurtando o tempo. Foi outro dia que eu cheguei do Brasil, e agora nós já estamos no final de novo, de um ano, e passou muito rápido. E louvemos ao Senhor por ele estar encurtando o tempo, porque se ele não encurtar, muitos perderiam a sua vida sem conhecer a Jesus. Porque realmente a situação está estreita. Aqui na Alemanha nós estamos passando um processo de falência, é onde Deus está pegando muito firme dentro da nação. Porque ele diz assim, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então eu não estou orando para o Senhor ter misericórdia. Eu estou orando para que o Senhor faça a sua vontade dentro dessa nação, porque há vidas preciosas aqui. O Senhor não me tirou de dentro do país, de dentro do seio da minha família, para chegar aqui e não acontecer nada. O Senhor não está dentro dos Estados Unidos por estar, não. Há um propósito de Deus. O Senhor nos levantou dentro deste lugar para que nós sejamos a boca profética, né? E nós não vamos estar aqui orando e profetizando e não ver nada acontecer. Então, pelo amor de Deus, gente, não peça misericórdia pela Alemanha. Peça que o Senhor faça a sua vontade, para que o Senhor venha cumprir com aquilo que está no coração dele para dentro desta nação. É a mesma coisa como está acontecendo dentro de Israel. Um povo que ora, mas um povo que não conheceu o seu Deus, um povo que não reconheceu Jesus, porque eles tinham as suas próprias ideias, as suas próprias mentalidades de como Jesus tinha que aparecer, e esse está sendo o erro da humanidade. Eles querem ditar como Deus tem que aparecer. Nós não podemos ditar para aquele que nos deu vida como ele tem que agir. Por isso eu agradeço ao Senhor pelo que ele está fazendo, porque eu posso mostrar hoje para vocês o poder da oração depois de muitos anos. E eu sei que esse mesmo Deus, ele continua agindo e vai continuar agindo, querendo ou não, porque a vontade dele é soberana. A Amém. vontade dele é soberana sobre as nossas vidas, né? E eu agradeço, evangelista Marco, por essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto, né? E mostrar que Deus ainda continua sendo o mesmo nas nossas vidas, nos dias de hoje. Amém. Eu que agradeço, pastora Sônia, a disponibilidade e fico feliz pelo fato do tema, o poder da oração, e fico feliz que não foi um convite aleatório. Por mais que eu Pois não não. conhecesse a irmã, por mais que eu não conhecesse a trajetória de vida da irmã, mas o autor e consumador da nossa fé, ele conhece. E quando eu acredito que enviei o convite para a irmã, as pessoas podem dizer, não, é só, ele quer só mais um link ou mais um like. Mas eu sei o que Deus estava querendo. E eu deixei a irmã à vontade, quando fiz o convite, deixei a irmã à vontade, tanto que a irmã me pediu para poder orar. Aí eu falei, pode orar, se Deus confirmar, a irmã aceita, se não confirmar, amém. E graças a Deus que Deus confirmou, e justamente com a própria vida da irmã,
que é um testemunho da resposta de oração. Então, eu gostaria que a pastora, para encerrar, que a pastora fizesse uma oração, justamente porque eu peço a todos, mas hoje especificamente, pelo poder da oração, a irmã como fruto da oração dos seus pais, e que Deus possa abençoar, trazer sobre as nossas vidas um despertar, não somente de ir a Deus quando precisamos, mas por algo ser prazeroso, para ser prazeroso estarmos na presença de Deus. Porque não adianta fazermos nada para Deus, é melhor do que falar de Deus, é estar com Deus, né? É viver com É Deus. verdade. E a gente só consegue viver com Deus, escutar Deus, se a gente tiver o nosso momento de oração. É muito bom a gente estar congregando, muito bom a gente ter esse momento de partilha da palavra de várias partes do mundo, mas se a gente não tiver o nosso tempo com Deus, é tudo em vão. Então, primeiramente, começa, como em Mateus 6, no nosso quarto em secreto, e a gente orando para que Deus possa nos dar discernimento e quando ele nos disser algo, a gente não ficar confundido. Será que é Deus? Será que não é Deus? Mas a gente ter a certeza, que assim como a irmã falou assim, a gente tem que ter a certeza e a convicção de quem somos. Quem somos? Somos filhos de Deus. E o filho, ele sabe o que o seu pai sente. As pessoas de fora da sua casa não sabem o que a família conversa. Mas os dentro da família, os pais, os filhos, sabem em volta da mesa, o filho sabe o que, é que o pai está passando, sabe o que, é que a família está passando. E a gente só consegue entender o que está acontecendo no mundo e como a gente vai conseguir trazer essa solução, assim como Elias orou e as coisas aconteceram, quando a gente estiver na mesa com intimidade com o Pai. Então, que a pastora possa estar orando para que a gente possa estar encerrando essa live e justamente sobre o poder da oração. Então, a pastora está com a Amém. oportunidade de estar Amém. orando aí nesse momento. Amém. Deus, ele é muito lindo. Deus, ele é muito lindo. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que ele tem nos dado de estarmos aqui falando sobre o poder da oração. Senhor, talvez eu não tenha, talvez na minha cabeça eu pense que eu não tenha colocado exatamente ou me expressado exatamente como talvez eu tivesse planejado, mas eu creio que o Senhor colocou as palavras certas e que esse vídeo ele venha alcançar vidas que nesse momento, Senhor, e talvez estejam passando pela mesma situação que eu passei, ou talvez esteja com situações, Senhor, que aos seus olhos possam parecer impossível, mas hoje o Senhor nos dá mais uma vez nos traz para nós que te servimos a lembrança, o poder da oração. Para aqueles que ainda não conhecem, o Senhor renova essa esperança dentro dos seus corações. E para aqueles que não têm nenhuma intimidade com o Senhor mostra para eles que há um caminho, há uma solução, há uma arma que o Senhor nos entrega na noite deste dia, para que possamos adentrar ao teu trono, porque a oração ela nos leva diretamente ao teu trono. Nós hoje não precisamos de sacerdotes, hoje nós não dependemos, meu Senhor, para que os nossos pecados sejam expiados, ou que haja arrependimento ou soluções dos nossos problemas. Hoje nós adentramos diretamente diante de Ti através da morte do Teu Filho ali na cruz do Calvário. O véu se rasgou, a separação acabou, nós não estamos mais separados de Ti. Senhor, que a Tua igreja, que aqueles que Te chamam pelo Teu nome, eles venham realmente entender o significado do poder da oração e que nós possamos realmente retornar ao nosso quarto de guerra. Eu decidi, Senhor, não fazer essa live dentro da minha sala, porque eu queria dentro do meu quarto de guerra, porque eu sei que o Senhor tem me chamado a ter mais intimidade contigo, Senhor, a estar mais contrito em Ti, na oração, na palavra, no louvor, porque por mais que nós tentamos, meu Senhor, o inimigo tem trazido tantas distrações. Senhor, distrações. Nós estamos como que vivendo num parque de distrações.
que parece que não termina nunca. Ele está sempre trazendo algo novo, ele está sempre procurando desvirtuar a nossa mente, desvirtuar, Senhor, os nossos pensamentos com coisas diferentes, com coisas novas, mas o Senhor tem guerreado pela tua igreja, porque, Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor não vai perder nenhum daqueles que o Pai te entregou. Nós fomos entregues a ti pelo Pai. O Pai nos escolheu. Então, Senhor, que não nos perca de vista. Levante, Senhor, o teu povo, os teus profetas, os seus pastores na terra. Senhor, levante boca na terra, Senhor, para trazer, para estar nos trazendo realmente um alerta, um despertamento, porque isso aqui é um despertamento. Quantos estão perdendo a esperança de que o Senhor ainda pode agir da maneira como o Senhor agiu na minha vida? Quantos ainda estão perdendo a esperança de que o Senhor ainda faz milagre, o Senhor ainda liberta? Quantos, Senhor, ainda estão dizendo, Senhor, ali não tem mais jeito, mas hoje o Senhor diz, tem jeito se você se posicionar diante da minha presença, tem jeito se você tomar a decisão de me seguir, tem jeito sim se você abrir mão do mundo, das coisas lá fora e se voltar para mim com o teu coração, tem jeito, porque eu sou a solução, ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que vem ao meu Pai, eu jamais o lançarei fora. Então o Senhor está com os braços abertos para nos receber, para receber a nossa oração, mas nós não temos o poder de manipulá-lo, nós não temos o poder de dizer como ele vai fazer. Tudo que nós podemos fazer é esperar e aguardar que o Senhor traga a solução. Então, Senhor, na noite deste dia, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor entre nas causas impossíveis, aonde houver um coração contrito, Senhor, que o Senhor seja a resposta na vida dele nesta noite, que haja salvação, que haja restauração, que haja portas abertas, meu Senhor. Aí eu ouso a dizer pela minha palavra, porque eu conheço o Deus que eu sirvo e eu conheço o compromisso que o Senhor tem na minha vida, então eu posso lançar esta palavra na vida, Senhor, daqueles que estarão vendo e ouvindo este vídeo, que eles creiam que as palavras que têm saído, estão saindo das nossas bocas, Senhor, vem do teu trono, vem diretamente do teu coração, porque tu és um Deus galardoador, tu és um Deus abençoador, tu és um Pai que ama abençoar, e muito tem esquecido, Senhor, muitos estão, Senhor, te culpando, quando na realidade são nossas responsabilidades, afinal o Senhor nos deu o livre-arbítrio, Senhor, para tomarmos decisão, e a decisão que nós tomamos na nossa vida, Senhor, ela nos traz consequências, seja elas boas ou negativas, e nós temos que aprender a viver com isso, e não estar jogando a nossa culpa em ti ou nos outros. Nós precisamos crescer, nós precisamos virar adultos, Senhor, porque o adulto, ele tem uma consciência madura, ele tem um emocional maduro, e foi isso que o Senhor fez na minha vida, o Senhor me amadureceu, então eu pude perdoar, eu pude abraçar, eu pude entender o Senhor, o teu objetivo, eu pude compreender que a minha salvação depende de mim, só de mim, Senhor, não depende de pastor, não depende de ministério, não depende de placa de igreja, mas depende de mim, depende da minha obediência, depende da minha renúncia. Eu optei por renunciar o mundo e te servir. Eu optei, Senhor, em adquirir a vida eterna, ir ao céu. Queiram acredite ou não, mas eu acredito. E por isso, Pai, que essa mensagem ela venha abrir as mentes, que o inimigo tem procurado, Senhor, de uma certa maneira fechar, que o que Satanás tem procurado, Senhor, cauterizar os corações, pessoas feridas que não crêem mais no milagre, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa adentrar dentro desses corações e que o Senhor possa fazer morada, que o Senhor possa realmente, através do poder da oração, fazer milagres acontecer, aonde estiver, Senhor, um homem ou uma mulher de oração, com os joelhos dobrados, que o Senhor possa fazer algo do sobrenatural, porque só é essa maneira que o povo tem de te conhecer.
O Senhor mesmo sabe disso, que no seu ministério, eles não iam só pela tua palavra, mas eles queriam ver o Senhor fazer milagre. E muitas das vezes é necessário, Senhor, que o Senhor faça o sobrenatural. É necessário que o Senhor faça, Senhor, a lama com o barro e passe no olhos dos cegos de uma forma que não é natural, mas é a maneira do Senhor demonstrar o seu poder. É a maneira do Senhor se apresentar, porque existem os Tomés que só acredita se tocar na tua ferida. Existe, Senhor, hoje em dia ainda. Existe também aquele, Senhor, que diz, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. O Senhor conhece as suas ovelhas. Então, da maneira como o Senhor quiser trabalhar, Senhor, através das nossas vidas, na vida daquele, de outras pessoas, faça segundo o teu querer e a tua vontade. Assim, Pai, eu te agradeço, eu quero te agradecer pela vida do evangelista, que tem tomado sobre sua responsabilidade de estar fazendo estas lives, Senhor, te apresentando ao mundo. A verdade é essa, nós somos os teus embaixadores, nós somos os teus diplomatas, nós somos, Senhor, os teus mensageiros, nós somos aqueles que levamos a palavra. Ele encontrou este meio, Senhor, de estar propagando o evangelho, que o Senhor dê a ele mais estrutura, mais capacidade, mais sabedoria, mais armas, mais pessoas com compromisso com a tua palavra, para que venha ajudá-lo nesse ministério. Senhor, abençoando a sua família, a sua casa, Senhor, em todas as suas áreas, Senhor. Eu lanço sobre a vida dele, Senhor, o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 121, Senhor, porque dentro desses salmos está tudo que nós necessitamos. Assim também, Senhor, como a missionária Ione e a Sônia, que esteve presente aqui conosco, toma elas nas suas mãos, que essa palavra venha fazer efeito sobre a sua vida e sobre a sua casa, e que elas continuem crendo que o Senhor não mudou, o Senhor não mudou, nunca vai mudar os seus termos, que elas tenham, meu Senhor, isso gravado na tauba do seu coração, como o Senhor pediu para Josué. Grava a minha palavra na tauba do teu coração, porque o Senhor tinha um chamado para um grande propósito. Ele temeu, mas o Senhor disse, eu sou contigo, vai, porque eu te escolhi, eu te chamei. Assim é também na vida da Sônia, assim também é na vida da Ione, Senhor, assim é na vida do pastor Marco, é na minha vida e na vida daqueles que processam o teu nome. Senhor, que nós possamos continuar firmes, sabendo, Senhor, que a última palavra ainda está nas suas mãos. Por isso, Pai, eu te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia.